Essa semana no Núcleo de Pastores nós tivemos um tempo muito especial com o pastor Cláudio Duarte. Até fiz uma tietagem com ele, tirei uma foto com ele. Também pude dar um livro de presente para ele. E foi muito precioso. E uma das coisas que ele ministrou, quer dizer, o tema que ele ministrou conosco, ele falou sobre a batalha espiritual que nós nos deparamos no dia a dia. E ele usou o termo, o exemplo de Davi, como na história de Davi ele foi, como é que ele passou batalhas, né? Desde com o urso e com o leão, no cuidado com as ovelhas, até a situação com Golias, depois com Saul, depois com Batseba, e como em todas as coisas houve essa batalha. E uma das coisas do jeitão de brincadeira dele, né? Ele disse assim, o pastor Cláudio disse assim: então, hoje eu quero chamar a sua atenção para que você fique esperto com relação à batalha espiritual que acontece em torno da sua vida. E para que você também não faça um trabalho de freelancer, né? Para o inimigo, às vezes, sendo usado por ele para bater, para derrubar outras pessoas. Então, fique ligado. E foi muito precioso. E daí nós conversamos como pastores sobre isso. E essa pergunta veio, né? Onde o inimigo está agindo e nos confundindo? E a pergunta que eu entendo o Espírito Santo fazendo para nós hoje aqui: aonde o inimigo tem atacado a tua vida? Aonde ele tem te neutralizado? Aonde ele tem te jogado para o escanteio? Aonde que são as coisas, né? E nós conversamos um pouquinho sobre pastores sobre isso, e às vezes minha pergunta foi mais específica em relação a pensamentos e a sentimentos, e falei um pouquinho das minhas coisas, das minhas lutas, e nós descobrimos entre eles que nossas lutas têm sido com pensamentos de inferioridade, autoestima, dúvidas, medos, desesperança, dificuldade em superar bloqueios. E quando você se depara com uma pergunta assim, nós estamos no meio de uma batalha espiritual constante. A Bíblia é muito clara, lá em Pedro diz assim, o diabo, o acusador, o vosso adversário, nosso adversário, não de Deus, ele anda em derredor como um leão e ruge procurando alguém para devorar ou para alguém para abater. Durante o louvor me veio uma pergunta do Espírito Santo assim: numa guerra, o que é mais vantagem, matar ou ferir o inimigo? Ferir. Porque se tem um soldado ferido, você tem mais 2, 3 que precisam cuidar dele e proteger ele, levar ele para ser recuperado. Você tem que desenvolver toda uma assistência para que aquele soldado ele se recupere. A energia gasta num ferido é muito maior do que num morto, não é assim? E quando nós não percebemos na nossa caminhada, e a pergunta é essa: onde você se deixou ferir, onde você se feriu, onde alguém lhe tocou a sua vida e te deixou neutralizado, aonde nós como igreja estamos batalhando e não percebendo a batalha espiritual que acontece ao nosso redor. E falei semana passada sobre as 4 leis, né? Falei sobre a lei da criação, eu falei sobre a lei ritual, que é temporária, cerimonial, né? Falei sobre a lei legislativa, que ordena a vida, e a lei divina. E dentro dessa lei divina, eu queria trabalhar um pouquinho sobre a batalha espiritual contra o nosso adversário e as suas bases. Você vai perceber, eu vou ler umas 7, 8 coisas aqui, que vem acompanhando das ministrações que eu tenho feito. Então, primeiro, Deus criou o céu e a terra, amém? E tudo o que nela há. E todos os habitantes da terra são seu por direito de criação. A nossa vida não é nossa, ela é de Deus. E ainda mais você que foi comprado com o sangue do Cordeiro.
Nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Ele. Segundo, Deus confiou o domínio da terra ao ser humano. O ser humano é o administrador oficial ou autorizado de Deus na terra. Se é que Deus vai fazer alguma coisa na terra como soberano, Ele o faz por intermédio de pessoas. Ele não age independente de pessoas na face da terra. Mas você já sabe que é por essa razão que Jesus precisou vir em carne, se tornar um ser humano. Terceiro, porém o ser humano traiu a Deus e entregou o domínio da terra para o nosso adversário, para Satanás. E a partir de então o ser humano se tornou escravo dele, está escravizado. Quarto ponto, Jesus ele veio e retomou o domínio sobre a terra e a entregou novamente ao ser humano. Ele tirou o pecado de nossas vidas e depositou agora o Espírito Santo de nossas vidas para quê? Para que nós manifestemos de novo o domínio de Deus sobre a face da terra. E Jesus diz assim: e eu vou edificar a minha eclésia, o meu gabinete de governo. Esse é o significado da igreja. Um gabinete de governo não para decidir o que fazer e não fazer, para executar. É um gabinete executor da vontade do Pai. Então, um gabinete executivo do reino de Deus, sim poderíamos definir a igreja. Então o rei expede uma ordem e nós a executamos. Por isso que nesse ano nós estamos nos aperfeiçoando no aprendizado sobre ouvir e obedecer a voz de Deus. Por consequência, Satanás está ilegal na terra, e a sua ação na terra ela é ilegal. É ilegal ele dominar uma pessoa, é ilegal ele influenciar uma pessoa com pensamentos e sentimentos. Ele perdeu o domínio, ele não tem mais o título de príncipe do mundo. Jesus retirou ele já está condenado como príncipe. E você foi estabelecido como aquele que agora executa a vontade do Pai. Então, em sexto lugar, nós somos executores, nós somos oficiais de justiça, que executam as ordens do tribunal divino. Tudo bem até aqui? Isso aqui são horas e horas, de ministrações. Já 7. Quando nós oramos, nós nos posicionamos diante do tribunal divino e buscamos a decisão do juiz, do justo juiz. Então a nossa oração não é a significado da oração é uma petição que um advogado faz diante de um juiz para que o governo atenda a sua necessidade ou atenda aquilo que ele está pedindo. Então nós somos aqueles que vão diante do tribunal divino, pegamos uma decisão do justo juiz e a executamos sobre a face da terra. Por isso a casa de Deus é chamada casa de oração. Porque aqui estão os tronos de justiça. Quando nós nos reunimos diante do Senhor, os tronos de justiça, como diz o Salmo 122, são estabelecidos. E você se achega e quando nós como igreja oramos, nós estamos diante do trono de Deus e fazemos as nossas petições, trazemos os nossos louvores, o nosso reconhecimento e exaltamos a Ele para que possamos ouvir dEle o que Ele tem para nós e para que possamos sair e executar a sua ordem sobre a face da terra. Então, nesse ano, como eu falei, nós estamos nos aperfeiçoando aí nessa dinâmica de ouvir e obedecer às ordens expedidas do justo juiz. Mas o que acontece no mundo espiritual é que o diabo não se dá por vencido. Não é verdade? Uma das qualidades que ele tem é perseverante, Ele bate, porque é desespero. E ele quer levar para o inferno o maior número de pessoas com ele. E o inferno não foi feito para as pessoas, o céu foi feito para as pessoas. Amém? Você não foi feito para o inferno, você foi feito para ser a manifestação do reino de Deus, dos céus na terra, que é o nosso pedido, a nossa oração. Que o céu se manifeste na terra. Jesus nunca nos ensinou a orar, Senhor, me leva para o céu. Às vezes a gente faz umas orações estranhas em relação à palavra de Deus. Nossa oração é que o céu venha, que o reino de Deus venha sobre a face da terra.
no seu trabalho, onde nós estamos, e o Espírito Santo tem me ensinado a declarar: o reino de Deus está aqui, e o reino de Deus está aqui em poder para destruir as obras do inferno. O reino de Deus está aqui para manifestar fé, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está aqui para trazer o céu na terra, na sua vida, na sua família, no seu empreendimento. E o reino de Deus está aqui para manifestar a vontade de Deus sobre a nação brasileira. Você pode dizer um amém bem forte? Amém. Então, o que acontece no mundo espiritual é que o acusador, agonizando o nosso adversário, ele não quer obedecer e ele lança ofensivas contra nós. E aí nós chamamos isso de uma batalha espiritual que acontece. E ele lança pensamentos de inferioridade, autoestima baixa, ele lança pensamentos de dúvidas, medos, desesperança, dificuldade de superar bloqueios. Ele lança pensamentos ruins uns para com os outros, e a gente daí cai de bobo e começa a falar do outro, porque ele fica soprando no ouvido: eu acho que é o meu pensamento, eu fico falando mal do outro. Quando eu falo mal do outro, quando eu falo mal do meu líder, falo mal do meu pastor, ele não precisa fazer mais nada, a igreja está vendida já, ela mesmo se auto-implode. Quando um povo fala mal do seu governo, esse povo não avança, não precisa fazer mais nada, porque os demônios já têm material suficiente para ir matar, roubar e destruir. Agora, como nós podemos vencer essa batalha espiritual? E aí eu queria ler o texto com você, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios, como você sabe, é uma pérola de ensino no Novo Testamento. Você tem os 3 primeiros capítulos que são ensino, a doutrina. Ele começa a carta falando das bênçãos, de 7 bênçãos. Uma delas, a 7ª, é que você foi selado com o Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? E aí ele diz: puxa, nós não entendemos com a razão isso, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê o Espírito de sabedoria e de revelação, para que a gente receba, os nossos olhos do coração sejam iluminados, para perceber a nossa esperança, para perceber o nosso chamado, para perceber ou ter a revelação do poder da ressurreição. E aí ele trata capítulo 2, capítulo 3 e 4, ele entra então na prática e diz: rogo-vos, irmãos, que vocês andem de modo digno da vossa vocação. E aí, para concluir, ele disse o seguinte, no Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, então resumindo, meus irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Leia junto comigo isso, repetindo esse texto, versículo 10. 1, 2, 3. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muito bem. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? A nossa luta, ela não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga comigo, inabaláveis. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido
o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo que o Senhor tem separado e preparado para nós. Obrigado pelo povo aguerrido, pelo povo determinado e pelo povo que vigia e ora nesta casa. Te exalto, Senhor, como Senhor sobre as nossas vidas. Te exaltamos pela sua palavra que o Senhor nos deu em Cristo Jesus e que o Senhor nos estabeleceu como igreja, como o gabinete que executa a sua vontade. E, Senhor, nessa manhã eu peço que o Senhor fortaleça este seu gabinete. Que o Senhor dê a visão espiritual, que o Senhor abra os olhos espirituais, o entendimento espiritual de cada um de nós. Ora, Espírito Santo, que o Senhor nos guie a toda a verdade e faça as lembranças necessárias para cada um de nós. Pai, eu peço que os anjos do Senhor agora se movam ao redor de cada um naquilo que é necessário para a salvação de cada um aqui, no romper, no avanço, no crescimento de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, nós repreendemos toda obra maligna, toda acusação, todo intento das trevas contra as nossas vidas e famílias, contra a nossa cidade, contra a nossa nação. Nós declaramos que a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus, e toda obra das trevas, toda invocação das trevas nessa nação, ela é ilegal, e nós abençoamos essa nação com salvação. Nós decretamos céu de bronze para todo derramamento de sangue, toda palavra maligna, toda obra das trevas que tenta escravizar e conduzir de joelhos essa nação. Nós proclamamos a vitória no sangue do Cordeiro sobre a nação brasileira. Abençoamos o nosso estado, abençoamos a nossa cidade, que os céus sejam abertos sobre a nossa cidade, para que as pessoas recebam a salvação, recebam a obra da cruz em suas vidas, recebam o poder da ressurreição em suas vidas. Nós decretamos a salvação, a liberação das pessoas, para que venham a Jesus de todo o coração. Todo impedimento de religião, todo impedimento de argumentos, de doenças e enfermidades, nós decretamos que caiam por terra agora em nome de Jesus, e declaramos a vitória, o favor do Senhor sobre as nossas vidas, famílias, tudo que o Senhor nos tem confiado. E o povo de Deus diz amém, amém. E eu queria ainda colocar mais um texto aqui, lembrando que o Espírito Santo tem um propósito na sua vida, e toda batalha também tem o seu propósito. Ao terminar o capítulo 13 de 1 Coríntios 13, versículo 13, nós lemos assim: agora pois, parece até um português, né? Agora pois, ora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Diga comigo: a fé, esperança e amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Qual é o propósito do Espírito Santo na sua vida? Que o seu coração, a sua vida seja cheia de fé, esperança e amor. Se você concorda, diz: eu quero isso. Agora o inimigo, o que ele quer? Encher o coração das pessoas do quê? Do contrário disso. De medo, de incredulidade e de desesperança. Esses dias veio uma notícia que o ovo ficou caro. Oh, meu Deus, o que vai ser? O café ficou caro. Não, vamos mais. Desesperança. O que vai ser dessa nação? Mas você tem Cristo. Cristo no seu presente, Cristo no seu futuro. E Cristo é a nossa esperança, amém? Então você não caminha em desesperança. E o Espírito Santo está trabalhando para que você tenha o seu coração curado, cheio de fé, esperança e amor. Todo pensamento contrário à fé, esperança e amor, você já sabe agora, eu vou te ensinar a discernir isso como um ataque direto, frontal das trevas contra a sua vida. E cabe a você, como governante, como aquele que Deus separou para exercer domínio, a decidir o que você quer e não quer na sua vida. Você não é vendido na vida. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Então, hoje você está sendo desafiado pelo Espírito Santo a ser um vencedor. Na minha vida não.
Meu coração pertence para o Senhor Jesus. Fé, esperança e amor, é isso que está no meu coração. E sai para lá, para medo, sai para lá. Incredulidade, desesperança. Às vezes a gente fica que nem um sapo na água, né? A água fica esquentando, a gente fica meio aqui assim, meio que assim, meio que vai se entregando. Chega disso! Amém, igreja? O Senhor dos Exércitos está aqui hoje. Ele está passando o seu exército em revista, para você se posicionar. Eu já vou adiantando aqui. Hoje o Senhor quer tocar a vida dos homens dessa casa. Deus quer tocar você, homem. Você é o valente da casa. Você é o valente da igreja. Eu preciso da sua ajuda para lutar pela sua casa, pela sua família, pelo bairro. Primeira coisa que é dita nesse texto aqui então, diz assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro ele diz assim: eu preciso me fortalecer no Senhor. Não tem como enfrentar uma batalha espiritual assim, de peito aberto, sem estar sendo fortalecido pelo seu Senhor. Precisa. E o interessante nesse termo, ele usa 4 palavras: sede fortalecidos, força e poder. Quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai encontrar 7 palavras que falam sobre poder, sobre força, sobre ser fortalecido, que não cabe entrar hoje aqui, mas só para aguçar a sua curiosidade. A mais conhecida é dunamis, mas tem krator, e tem outras palavras que às vezes nós não usamos assim. E ele não nos pede para confiar na própria força, nem na sua própria inteligência, nem nos seus recursos, nem para buscar alguma coisa fora de Deus. Porque em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus, o governo dele na nossa vida e a sua justiça. O que ele fala sobre nós. Como é que eu me fortaleço então no Senhor? Reconhecendo que eu preciso dele. Eu preciso dele, senão não dou conta. Eu sou enganado muito facilmente, sou meio que um bobo assim, que nem uma ovelha, que vai para o matador e não percebe. Eu preciso do meu pastor. E para nos fortalecermos no Senhor, nós precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Aprender a ouvir, aprender a obedecer. Isso significa buscar a Deus em oração constantemente. Quando Ele fala aqui, no versículo 18, orando em todo o tempo no Espírito. Na batalha espiritual não tem meio termo. Ou você se inclina para Deus, ou você se inclina para a carne. Não tem lugar no muro. O muro é muito afiado no meio, você se corta, fica ali, não tem jeito de ficar. Ou é para um ou para o outro. O que é melhor? Me inclinar para o reino de Deus. Orar todo o tempo em Espírito. E essas últimas 2 semanas, meu irmão, foi pegado, porque o Senhor estava querendo me ensinar isso, e o fight estava bom. O fight constante em pensamentos, sentimentos, toda hora tendo que discernir e buscar e orar em língua sem parar, para que o quê? Pudesse me manter de pé, vigiando com toda a perseverança, como diz aqui. A oração vigilante, então, é a nossa principal graça que nós temos de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Nós podíamos ir adiante, mas se você não se inclina para obedecer a voz de Deus, o que acontece? A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 4, um pouquinho mais anterior, ele diz assim: não dê lugar para o diabo, não dê um sentimento para o diabo, não dê um pensamento para o diabo, porque ele está ali, com um pensamento ele consegue derrubar, com um pensamento, com um sentimento ele consegue neutralizar. E quando fere um, já fere outros ao seu redor, porque quando o seu coração se amargura, a Bíblia diz que a amargura, ela contamina os que estão em volta. Longe de nós a amargura, né? Fica ali
cativando essas coisas. Não há espaço vazio, né? Se diz assim, não tem espaço vazio. Ou eu ocupo os meus pensamentos e faço o que a palavra de Deus diz, ocupo meus pensamentos com os pensamentos de Deus, ou o inimigo vai ocupá-los. Ah, mas comigo não. Presta atenção, se os teus pensamentos não estão ocupados com aquilo que Deus diz que é para ser ocupado, fica desocupado, e o ditado, mente vazia. Como eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, orando em línguas, afirmando a palavra de Deus em minha vida, cantando cânticos espirituais, pedindo oração aos irmãos, ouvindo as orientações do Espírito Santo, meditando na palavra de Deus, ouvindo mensagem que me fortaleçam a fé, orando sem cessar, a constante consideração da presença de Deus, ela bloqueia o acesso das trevas em nossa vida. Então, lê o primeiro versículo lá que eu li. O inimigo anda em derredor. Vacilou? Deu brecha? Dançou. Como é que eu fecho? Orando todo o tempo em espírito. Orando todo o tempo protegendo a minha vida, a minha família e aos que estão ao meu redor. Segunda coisa que ele diz aqui que nós precisamos fazer, e veja que Deus fala para nós, né? Nós precisamos tomar atitude, porque essa é a linguagem do reino de Deus. A linguagem onde você não pede para que Deus faça. Deus diz para você fazer e Ele vem ao seu encalço e lhe ajuda nesse processo. Segundo, ele diz, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. Deus colocou a armadura à disposição, ela está ali posta para a sua vida, mas quem veste a armadura é você. Quem vai lá e recebe ela na sua vida é você. Amém? Revestir é como se vestir a cada manhã. E você pode fazer isso em forma de oração e gratidão. Por quê? Ele diz aqui no versículo 12, no 11, né, nesse texto aí. Por quê? Para poderdes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. Eu fui pesquisar a palavra cilada. É método. Tem método. Não é isso que às vezes a gente ouve? Nas políticas tem método. Tem um método de procedimento. E o método do inimigo ele é tão bom que o cristão desavisado ele cai de bobo. Porque ele não sabe, não conhece o método dele. Há um método constante. E já vem lá desde Eva. Será que Deus falou? Acho que Ele não falou. Será que Ele está comigo? Acho que não. Veja aí as suas dificuldades que está enfrentando. Acho que não. Ele vai substituindo a palavra de Deus no nosso coração, vai roubando de nós as emoções que são do reino de Deus e vai querendo colocar as emoções dele para nos confundir. Então, o inimigo tem ciladas, método de ação. E aí ele diz, segunda coisa, ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, nós não estamos lidando com pessoas. A nossa luta aqui, ele usa a expressão da luta romana da época, era uma luta livre. Hoje em dia ela é uma luta, já é olímpica, né? E já estabeleceram uma regra lá. Mas quando você vê filmes de época, você vê lá que os gladiadores, eles lutavam e não tinha lei. Não tinha regra para a luta. Vale tudo. Cabeçada, chute, aonde que se quiser. Há um instrumento que você tem na mão, você entra como gladiador e você vai lutar. E a nossa luta, a nossa batalha espiritual, ela é assim, não tem regra. O inimigo não quer obedecer às leis. Ele é um usurpador. Ele vem para confundir, ele não quer obedecer, mas ele tem de obedecer. Como? Com a palavra de ordem que Deus coloca na sua boca. Então ele fica lutando contra a sua e contra a minha vida, buscando sacar a palavra de Deus, para ele colocar a palavra dele, sacar os sentimentos de Deus para colocar o sentimento dele, e nessa luta ele apela para qualquer coisa, às vezes o cônjuge, às vezes os filhos, às vezes os pais, ele usa quem está bobeando, para trazer confusão.
Na casa. Já citei isso aqui uma vez, né? Lá em casa, nós estávamos numa pegada lá de começar a gritar um com o outro. E grita para cá, e grita para lá, e levanta a voz, e até que o Espírito Santo diz, presta atenção o que está fazendo, o que está acontecendo na tua casa. Opa, chamei todo mundo para orar, vamos orar. Isso não está certo, esse negócio de gritaria aí não está certo, isso aqui de a gente ficar bravo, chateado, não querer falar um com o outro, não cumprimentar mais, acabou aqui agora, vamos perdoar um ao outro. O que nós precisamos perdoar um ao outro? Nós entramos num processo de perdoar um ao outro, oramos, repreendemos as trevas e a paz entrou na casa de novo. Simples assim. Tem método? Tem. Tem luta? Tem. Mas maior é aquele que está em você, que é o Espírito Santo, do que o inimigo que quer lhe confundir. Lutas espirituais, elas são vencidas não com artimanhas humanas, mas com armas espirituais, como você lê lá em 2 Coríntios 10. Paulo, ele continua então, entrando aqui, eu não vou ter o tempo para entrar no detalhe da armadura de Deus, mas ele cita aqui as armas, e cada elemento aqui tem um significado profundo e nos oferece proteção em diferentes áreas da nossa vida. Paulo, provavelmente na cadeia, ele está observando o soldado romano que está ali, e ele disse, é um exemplo perfeito para a nossa armadura espiritual. Ele fala primeiro do cinto. Nós usamos o cinto para segurar a calça. Ou para bonito, coloca uma fivelona bonita, assim, né? E mais sei lá, faz parte do look. Só que o cinto para o romano, o que eles apertavam o cinto quando? É o que hoje você vai ver numa academia, o cara coloca um cinto aqui, para dar força, para dar estabilidade. E o romano usava isso também. Na guerra, ele puxava o cinto, ele firmava, para quê? Para que ele tivesse força, a força de abdômen. Nós não estamos acostumados a usar a força do abdômen. Nós nem usamos muito bem, tem um músculo aqui chamado, né, o músculo da alma aqui, às vezes não é treinado, e esse músculo da alma ele precisa ser treinado. Aqui é o músculo que segura o quadril e segura a coluna, né? É um músculo muito forte, só que quando ele enfraquece, ele afeta até emocional. Mas isso aí vocês perguntam para os fisiculturistas aí. Mas esse músculo ele precisa ser fortalecido de uma forma especial. O cinto dá uma força e estabilidade para o soldado. Mas eu não vou entrar assim em detalhes nas armas. A palavra de Deus, ela é a verdade. E é a base de tudo. E em um mundo de mentiras e de influenciadores das trevas que ficam lançando pensamentos, esses influenciadores, a Bíblia chama de demônios, né? A palavra demônio e influenciador é a mesma coisa. As mentiras e os enganos que estão ao seu redor, você precisa se apegar à palavra de Deus e fazer afirmações da verdade de Deus em sua vida, em todo o processo de batalha espiritual. Você vem um sentimento de fraqueza, você diz o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. É um espírito contrário. Toda vez que o inimigo vem lançando dúvidas sobre o seu chamado, se diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Diga assim comigo, eu sou profundamente amado. Usa essa palavra toda vez que vem um sentimento de autoestima baixa, vem um sentimento de não merecimento, eu sou profundamente amado pelo meu Pai. Diga assim comigo, eu sou abundantemente abençoado. O inimigo fica te apontando das coisas que você não tem, que você deveria de ter e assim por diante. E você diz, eu sou abundantemente abençoado. O inimigo dá risada e diz, mas me mostre. E ele continua nessa dinâmica, é método. E você vai dizendo, eu sou abundantemente abençoado. Aí o Espírito Santo vai te mostrando a riqueza que você tem na sua vida. Diga assim comigo, eu sou altamente favorecido. O inimigo vem dizendo para você assim, eu acho que Deus não é com você, faz tempo que você está orando, aí já faz tantos anos que você ora, acho que Deus não é contigo. Deus não é a seu favor. Não,
Eu sou altamente favorecido, a graça de Deus está comigo. Amém ou não? Às vezes, quando se diz em certos círculos, a graça de Deus é comigo, o Senhor é meu favor, a turma fica até com um sentimento de, quem ele acha que ele é? Eu sou filho de Deus, e daí? Você também. Deus é seu favor, amém ou não? Diga a verdade sobre a sua vida. Não diga o sentimento das trevas. Seu sentimento maligno, vem, afirme o sentimento que vem da parte de Deus. A couraça da justiça, que era a couraça, ela protege especialmente o tórax, né, e o coração, e aonde a justiça de Cristo, que nos protege contra as acusações do inimigo, precisam estar bem estabelecidas. Você precisa perceber que a justiça de Cristo, quando você se reveste com a couraça da justiça, você percebe que você vive de forma íntegra e justa. Você não consegue, como cristão, mais viver como uma pessoa que não perdoa. Não tem como. Você vai ficar incomodado até perdoar. Ah, mas eu não tenho problema com isso. Então, receba Jesus no seu coração. E quando Ele governa o seu coração, você perdoa. Amém ou não? Firme o seu coração em Deus. Faça a afirmação da palavra de Deus. Diga assim comigo: sou justificado em Cristo Jesus. Ah, mas você não merece a bênção de Deus na sua vida porque você fez isso, 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 aquilo. Graças a Deus eu fui perdoado. E em Cristo Jesus eu estou justificado. Pode dar um aleluia? Diga assim comigo: não há condenação sobre a minha vida. Você está em Cristo Jesus. Ah, mas ali você se irritou no trânsito. Ah, então você acha que tem que se converter. Não. Senhor, me perdoa. Eu exaltei no trânsito. Não. E você já se reveste de toda a justiça de Deus. Toda vez que você reconhece o erro, os céus se alegram. E você percebe, você pode dizer comigo assim: sou totalmente perdoado. Glória a Deus. Terceira coisa que ele faz menção é calçados da prontidão do Evangelho da Paz. Eu conheci um senhor, ele também era Heinrich, o sobrenome dele, ele era pastor aqui no Paraguai. E ele vestia uma bota cano longo, vinha até aqui em cima. Assim. Toda vez que ele pregava, ele tinha que vestir aquela bota. Ele tinha que vestir toda uma indumentária para lembrar a armadura. E uma das coisas que mais ficava claro assim era aquela bota alta. Para ele, quando ele prega o Evangelho, está pregando de bota. Eles pegaram tão literal que no meio de 50 graus está lá ele de bota cano longo pregando. Imagine quando tira, aí que a batalha começa. Mas o que o texto está dizendo fala espiritualmente, né, de você sempre estar pronto para levar a paz de Cristo para as pessoas aonde você está. E aí você faz a afirmação de bênção. O inimigo diz para você: mas quem é você para abençoar pessoas? Você diz assim: eu sou abençoado. E você pode dizer assim comigo: eu sou uma bênção a todas as pessoas que eu encontro. Amém? Creia nisso. Você é o portal do céu para abençoar uma vida de uma pessoa que está diante de você. A sua presença já abençoa ela. Então você é uma bênção. Diga assim: eu sou um instrumento de Deus para abençoar. A riqueza que você tem em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo na sua vida, abençoa a todos ao seu redor. Simplesmente a sua presença numa festa de família, onde estão bebendo, fazendo coisa lá que se não se agrada, a sua presença ali e a sua oração faz diferença naquele ambiente. E você diz ali: Deus, eu não concordo que a minha família esteja sendo destruída com a bebida, com a mentira, com as brigas. Eu não aceito isso mais na minha casa. Você entra lá como um governante, não como alguém estranho aquele comportamento. Você entra ali e declara o reino de Deus vindo em paz, em segurança sobre a sua casa, família. Amém? Eu não está tão convicto assim, mas tudo bem. Eu acho que você já cansou, né, tanto falar amém hoje aqui.
Próximo que ele diz, o escudo da fé. Assim, dizem que tem dois tipos de escudo, né? Um escudo maior, que eles seguravam quando eles faziam as barricadas, né? Então eles se colocavam atrás deles e se protegiam, né? Se vê isso às vezes em época. Mas também na luta eles tinham um escudo menor, né? Que parece aquele do Capitão América, assim, um redondo, né? E a espada mais curta, que nós vamos ver daqui a pouco, fazia ele extremamente ágil na sua luta. E ele diz aqui para nós uma coisa interessante quando ele fala do escudo da fé. O que ele diz? Com o qual fazemos o quê? Apagamos o quê? Os dardos inflamados do maligno. Uma das coisas dos dardos inflamados é que são pensamentos e são sentimentos que são lançados um contra o outro. E o que acontece quando vem um pensamento de raiva? Aquela pessoa não me cumprimentou, daí já vem um pensamento assim. É impressionante quantas coisas ruins vêm na cabeça. Perceba que você está direto numa batalha espiritual nesse processo. Está te inflamando. E uma inflamação no corpo é bom ou é ruim? É ruim, né? Tem que desinflamar o corpo, né? Tomar água, não deixar de tomar refrigerante, tomar água, viu, Pedro? Desinflamar o corpo, desinflamar a fé, desinflamar o seu coração. E como é que o escudo ele tem especificamente é da fé. A fé, ela tem base aonde? Em toda a palavra que Deus falou sobre a sua vida, que gerou fé na sua vida. Toda palavra na sua vida é um escudo que Ele lhe dá para você se proteger. Um escudo, por exemplo, tudo coopera para o meu bem. Alguém pode falar isso ou não? Então fale com força. Tudo coopera para o meu bem. Agora fala com raiva. Tudo coopera para o meu bem. Não faz que você não diz assim, tudo coopera para o meu bem. Não vai. Não faz, não faz mesmo. As promessas de Deus se cumprem em minha vida. Pode dizer isso comigo? As promessas de Deus se cumprem na minha vida. Mais cedo ou mais tarde, todas elas se cumprem. Não há impossíveis em tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida. Amém ou não? Agora a gente fica preocupado com o como. Deixa eu como com Deus. Você se preocupa em crer na palavra fiel de Deus na sua vida. Você pode dizer assim comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu. Isso, não se canse. A batalha espiritual, ela traz o seu desgaste, mas ao mesmo tempo que ela nos desgasta, ela tem uma graça dentro da batalha, que você vai se alimentando de força, né, da força do poder de Deus na sua vida. O capacete da salvação. O capacete da salvação. A certeza da nossa salvação nos protege contra a desesperança e a falta de propósito. O capacete protege os seus pensamentos. Por isso mantemos os nossos pensamentos fixos naquilo que Deus tem para nós. Por isso faça afirmação na sua vida de palavras de salvação. Você está percebendo em que em cada instrumento, em cada parte da armadura, eu estou dizendo faça afirmação. Afirme a palavra de Deus na sua vida. Quando se fala sobre a salvação, se diz assim: meu nome está escrito no livro da vida. Por quê? Porque eu creio em Cristo Jesus, meu nome está escrito lá. Já está pensando coisa de você, né? Não é baseado em mim, é baseado em que Jesus fez por mim, meu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus me livra de todo mal. Ele me livra do mal, do maligno e de pessoas más, amém? Amém. Quando fizer essa oração, faça isso todo dia de manhã. O Senhor me livre do mal, do maligno e das pessoas más. Em todos os seus desafios, em todos os meus desafios, meu Pai está me conduzindo à vitória. Em todas as suas lutas, você está ficando mais esperto, está ficando mais forte. Em tudo que você passa,
A graça de Deus está na sua vida, trabalhando para que você fique cada vez mais eficiente no reino de Deus. Você, da onde que você veio, quando você entregou a sua vida para Jesus, até hoje, você foi aperfeiçoado no amor de Deus, cada dia, cada instante, cada luta. E você pode ser com confiança, dizer assim, eu estou sendo aperfeiçoado. Nós estamos constantemente sendo transformados pela presença de Deus, e em todos os desafios que você enfrenta, você está ficando cada dia mais forte. Isso, diga um amém forte. Amém. Todo dia eu estou ficando mais forte. Amém. Mesmo que eu sinta que não. Mesmo que pareça que não. Mas todo dia o Senhor está trabalhando na minha vida, é o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma ofensiva, dentro de tudo que nós recebemos. Nós usamos a Bíblia para confrontar mentiras do inimigo e proclamar a verdade de Deus em todas as situações. Por isso que eu faço afirmações de fé com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para mim útil e ela me ensina todas as coisas. Por isso eu medito nela dia e noite, porque quando eu medito nela dia e noite, eu sou bem sucedido em tudo que eu faço. Amém? Amém. Pense assim, conduza a sua vida assim. Tem um texto que eu estava lembrando esses dias, até perdi um pouquinho o decorar dele, mas em 2 Timóteo 1,7 diz assim, eu não recebi um espírito de covardia, ou de medo, ou de timidez. Tudo que é parecido com timidez, com covardia e com medo, eu não recebi isso da parte de Deus. O que eu recebi da parte de Deus? Eu recebi da parte de Deus um espírito. Esse espírito tem características de poder, amor e de uma mente saudável, de ser moderado. O Espírito Santo que você recebeu é de poder, amor e moderação. Diga assim comigo, eu recebi um espírito de poder, amor e uma mente saudável. E aí, concluindo, já fazendo também parte dessa armadura que está no nosso coração, que está na nossa boca. Não sei se você sabia, o seu coração e a sua boca são espiritualmente interligados. O que está cheio o coração, a boca fala, né? Então, quando você ora em todo o tempo no Espírito, como diz aqui, e vigia com perseverança em oração, você vai perceber que na batalha espiritual, a cada dia, a cada instante, com cada pessoa, você pode ser bênção na vida dela. Você pode tocá-la e você pode vencer em todas as situações. Paulo, quando ele conclui aqui, orando em todo o tempo no Espírito, eu pessoalmente entendo orando em línguas. A oração é a nossa conexão direta com o Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 14, quem ora em línguas ora bem, ora corretamente. A oração é a nossa conexão com Ele. E a oração faz o quê? A oração me faz eu me inclinar. E quando eu me inclino, eu estou dizendo para Deus, estou pronto para obedecer. Quem se inclina, diz, Senhor, me ensina que eu quero executar. É o que o Senhor pede de nós. A oração não é apenas uma obrigação, mas é um privilégio que nos permite usufruir da presença de Deus e experimentar o seu amor e poder. Chegando ao final, nosso propósito na batalha espiritual qual é que é? Ter um coração cheio de fé, esperança e amor. Quando nosso coração está cheio de fé, esperança e amor, o propósito de Deus cumpre na nossa vida. Cristo é centrado na nossa vida, nos nossos pensamentos. Nós abençoamos pessoas quando nós estamos com um coração cheio de fé, esperança e amor. Ao nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, nos revestimos de toda a armadura de Deus, nos enchemos o coração, nosso coração, a nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, nosso ser interior, nossas mãos e pés com fé, esperança e amor. Se não somos proativos, intencionais e intensos nisso, nós vamos perceber que a incredulidade, a ansiedade e o medo vão tomar conta de nós. Não tem espaço vazio.
Ou você se enche de fé, ou a incredulidade toma passo. Ou você se enche de amor, ou o medo toma conta. Ou você enche de esperança em Cristo, ou a desesperança começa a encher o coração. Não tem meio termo. Ah, mas é tão pegado assim? É pegado assim. E essa semana você vai perceber como é que é pegado essa batalha, se você quer aplicar isso aqui. O Espírito Santo hoje está nos fortalecendo e nos chamando a atenção para a batalha espiritual que estamos envolvidos. O inimigo quer neutralizar as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, não te titubeie. Mas as trevas querem que você seja morno. Que você venha de vez em quando para o culto. De vez em quando para o grupo familiar. De vez em quando faça uma oração. De vez em quando faça uma devocional. Ele quer que você fique ao ponto de ser vomitado da boca de Deus. E aí? O que o Espírito Santo quer? Ser cheio do fogo de Deus. É culto, oba! É grupo familiar, oba! É orar por alguém, oba! Vamos orar às 5:30 da manhã na praça, oba! Nem sempre assim, né? O sentimento quando bate assim, ai, ai, ai. Depois que a gente está lá, é oba! Que bênção. Vamos orar em família? Ah, deixa para depois, agora estou cansado, já está na hora de dormir mesmo. O inimigo da sua alma, e se conseguisse pegar você pelo cangote aqui e dizer, pare de ficar morno, fogo do Espírito na sua vida. A vida é muito curta para ficar vixe-vaxe, ficar chateadinho com aqui, chateadinho com ali, falando mal dali. Chega disso! Fogo do Espírito na nossa vida. Há uma batalha espiritual. E não podemos ficar negociando com as trevas. Hoje a chamada é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E vamos permitir que Ele encha o nosso coração com fé, esperança e amor. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.